Definitivamente já está na hora da gente parar de lascar nós mesmos. O que aconteceu com a Libra vem acontecendo desde sempre no mercado cripto, mas parece que tem tomado uma proporção gigantesca. Quando nós tivemos o lançamento do token do Trump, que chegou a 15 bilhões em poucos dias, isso drenou a liquidez do mercado, principalmente do ecossistema da Solana. Depois nós tivemos o token da Melania, depois nós tivemos os tokens de outros países, e nesse final de semana especificamente nós tivemos o token da Libra, que foi muito mais doloroso para o mercado cripto devido ao ethos do Milei, o que ele representa de certa forma para a comunidade cripto e para a comunidade libertária como um todo. Então foi um projeto muito triste para mim. Não foi um projeto que eu perdi dinheiro, eu não perdi dinheiro em absolutamente nenhum desses, porque para mim é muito óbvio que não faz o menor sentido e que aquilo é simplesmente porque a gente chama dos snipers, né? Aqueles que saem na frente serem recompensados de alguma forma. Foi o que aconteceu em praticamente todos esses lançamentos. Então, assim, eu nem olho para isso, mas não deixa de ser triste. Então, o objetivo desse vídeo é tentar redirecionar a nossa atenção. E nesse sentido, eu realmente não fiz nenhum esforço para entender o que aconteceu de fato. Eu vi que tem uma entrevista do cara falando que fez mesmo, alguns twitters relacionados a uma possível conexão on-chain dos lançadores do token da Libra com o token da Melania, infinitas conspirações, análise on-chain, mas eu não me esforcei para entender, porque para mim parece que é tempo e atenção e dinheiro direcionado para coisas que não fazem sentido e não vão nos ajudar a evoluir enquanto mercado, nem enquanto investidores individuais. Então a única coisa, tá, que eu quero mostrar para vocês é que vocês olhem esse gráfico, tá? E todas as vezes que vocês pensarem nesses projetos, que vocês se lembrem desse gráfico, tá, gente? Esse gráfico é o exemplo, talvez nesse caso um pouco mais drástico, mas é o que vai acontecer com, sim, 99% desses projetos, tá? Então, claro que aqueles que lançaram esse token precisam ser responsabilizados, mas vocês também têm responsabilidade sobre as suas próprias ações e sobre as escolhas que vocês fazem. Então não adianta ficar chorando depois por ter querido se arriscar em uma coisa em que, se você tiver o mínimo de consciência, você sabe que não vai dar certo. Então aqui vai ser a única coisa que eu quero falar sobre a Libra, e falar que depois eu vi esse Twitter aqui e aí fiquei duplamente chateada. Esse Twitter foi retweetado pelo Milei hoje, especificamente, então a gente não tem nenhuma informação sobre o que aconteceu, mas aí vem um novo Twitter desse e só mostra como as coisas são malucas e que no final do dia, assim, não importa, nós mesmos que precisamos ter responsabilidade sobre o nosso próprio dinheiro, tá? Porque se depender dos outros, e por mais que os outros às vezes sejam pessoas com quem a gente se identifica, ainda assim a gente vai, ó. Então vamos parar de lascar a nós mesmos e lascar todo o mercado. Pois bem, o que aconteceu é que depois do lançamento da Libra, nós tivemos um processo de um dia muito doloroso, principalmente para o ecossistema da Solana, não tão doloroso para o ecossistema do Ether, né? Quando a gente olha aqui, então, os projetos mais relacionados ao Ether, né, conseguiram ser aí um pouquinho positivo, né? Aqui, Aave, cadê o Ether aqui? Nem consigo ver, mas acho que aqui, ó, Ethereum Classic. As coisas mais relacionadas à rede do Ether sofreram muito menos, né? Aave, Uni aqui. E as coisas do ecossistema da Solana foram as que mais sofreram, né? Gito, aqui vocês não estão conseguindo ver. Opa, aqui, ó, mas Júpiter. O Trump também, obviamente, caiu, Hydro, né? Então, tudo aquilo relacionado ao ecossistema da Solana sofreu um baque maior, porque o token foi lançado na rede da Solana. E quando esses tokens são lançados, o problema é que eles não simplesmente causam mal para eles mesmos, eles drenam a atenção e o recurso de todo o mercado. Então, a gente tem projetos que são bons, que sofrem disso, tá certo? Então, eu não vou falar mais sobre Libra. Agora vamos falar sobre Bitcoin, o que aconteceu, e além de alguns dados interessantes, né,
Questões relacionadas, por exemplo, nós tivemos uma saída bem grande dos ETFs semana passada, mas amanhã vai ser um dia interessante, né? Nós temos uma consulta pública relacionada no Texas, né? Para discutir a reserva em Bitcoin. Nós temos também o pagamento sendo liberado para aqueles que tinham criptomoedas na FTX, tá certo? Então tem bastante coisa pra gente falar que é construtiva e não destrutiva. Primeira coisa em relação ao overview da demanda da semana passada, né? Nesse patamar de preço, a gente realmente precisa de uma demanda forte para que o Bitcoin consiga performar bem. Caso contrário, vai ser muito difícil. O que nós tivemos? Nós tivemos compras, poucas, mas algumas compras ali das empresas públicas. Aqui 203, tirando a MicroStrategy da conta. Na semana passada, especificamente, né, nós tivemos 2 novos players iniciando as compras, né? A SB Medical Group Holding. Então, ela comprou 66 bitcoins. Nós tivemos uma empresa de Hong Kong fazendo a primeira compra de um bitcoin, dizendo que é simplesmente uma compra simbólica ali, mas iniciando pelo menos simbolicamente no mercado, né? Além disso, nós tivemos a BitDare fazendo ali uma compra de Bitcoin, que é uma mineradora, né? É uma compra barra holding, né? Aumento do holding ali deles. Nós tivemos também a Crow, essa foi a compra mais relevante ali da semana, que vem comprando desde o início do ano passado Bitcoin também. E com isso nós fechamos a semana passada com 203 Bitcoins comprados pelas empresas listadas em bolsa. MicroStrategy semana passada fez uma compra de 7.000 Bitcoins. Assim, é muito relevante como a MicroStrategy sozinha é muito maior do que praticamente todas as outras empresas comprando juntas, o que é meio triste na minha perspectiva também, mas a realidade ela é o que é e não o que a gente quer que seja, então é isso. Além disso, nós tivemos, né, essa aqui é um pouco difícil a gente saber as compras privadas, das entidades e dos grupos, né? Mas de vez em quando a gente fica sabendo, e essa semana especificamente nós soubemos, né? Que essa comunidade aqui que chama Smash by Saturday, ela comprou Bitcoin essa semana, tá? Eles têm agora 27 Bitcoins no balanço dessa comunidade. E eles compraram na semana passada 3 Bitcoins, que eu acho talvez seja a compra mais legal da semana, né? Na minha perspectiva. Nós tivemos a primeira semana de saída dos ETFs, foram 586 milhões de bitcoins saindo, e isso é um valor bem relevante, tá? É a terceira maior saída da história dos ETFs, né? Esse 585 milhões de bitcoins. A segunda maior saída foi aqui bem na capitulação final desse movimento aqui de maio, né? Que foi de 706 milhões. E nós tivemos aqui também em março uma saída de 887 milhões em Bitcoin. Então, a terceira maior saída. Tomara, né? Então aqui é curioso, né? Porque, ó, por exemplo, aqui ela foi ali um finalzinho, né? Depois o preço subiu. E aqui também, de fato, gerou depois um aumento, não que gerou, né, na verdade, ela marcou o final aqui dessa correção que a gente teve pós-halving, pós-all-time high do ciclo, né, passado ali em março e abril, para depois o preço subir, né, então os momentos de grande venda dos ETFs, eles podem ser bons, mas depende do que vai acontecer, a gente vai ver, tá? Mas é isso que de fato aconteceu ali, uma saída de 585 milhões de bitcoins na semana passada. Isso representa uma saída de 9.000 bitcoins, basicamente, tá? Aqui, só pra gente ir acompanhando também o asset, a quantidade de bitcoins que estão ali. Mesmo com essa saída, eles continuam tendo mais de 1 milhão em bitcoins, mas acho que é importante a gente acompanhar para entender esse número bruto, ali o que ele representa, né? Quando a gente considera aqui, só pra gente saber, né, a entrada via as empresas públicas e a saída ali, ainda assim, né, dá uma saída de 2.000 bitcoins. Eu também tenho acompanhado muito de próximo o movimento dos long-term holders, né, pra gente ter uma noção de como isso pode afetar a rede ou qual é a pressão de venda ali também. Na semana passada, de terça-feira, eu acompanho isso com bastante detalhe junto com quem é membros tubarões do canal. Quem tiver interesse, é só se inscrever aqui, tem análise on-chain de todos os indicadores, eu falo muito sobre a questão dos long-term holders, mas aqui acho que é importante para a composição
da questão da demanda e oferta do Bitcoin. Nesse momento, semana passada teve um ligeiro aumento ali dos long-term holders de 1.477 Bitcoins. Na outra semana tinha saído muito Bitcoin. Mesmo, né? E aí, mesmo com essa entradinha aqui, a gente fica com menos 600 bitcoins, digamos, né? Considerando, então, ETFs, empresas públicas e a variação do supply dos long-term holders, tá? E aqui também trago um pouquinho da questão do market cap, pra gente acompanhando como é que tá, né? A questão do valor ali da entrada de valor, do total de valor. O Bitcoin subiu um pouquinho também. Semana passada, tá? Isso aqui eu sempre... eu pego na segunda-feira, né? Então, ele meio que termina no domingo. Digamos, né? Eu fecho o número no domingo. Então, é isso aqui que a gente tem. Foi uma semana ruim pro Bitcoin, assim... Sem dúvida nenhuma, em termos, né, da demanda aqui agregada. Claro que a gente teve essa compra bem grande da MicroStrategy, né? Mas ainda assim, ali, quando a gente soma os ETFs, foi uma semana ruim. Vamos ver o que vai acontecer hoje, especificamente. Vamos olhar aqui um pouquinho o gráfico do Bitcoin também, porque está sendo um dia ruim e muito provavelmente esse dia ruim é reflexo da ressaca do final de semana e das decisões do final de semana relacionadas à Libra, tá? Então, aqui o Bitcoin voltou a ser negociado, voltou para os patamares de 95 mil dólares, tá certo? Isso aqui tá na semana, né? Então, deixa eu só fazer assim. Então, isso aqui é na semana. Infelizmente, aqui também, agora, né, no gráfico semanal, a gente tá tendo uma estrutura meio que de baixa, né? Quando a gente considera aqui a alta, aí ele fez um fundo, aqui fez uma alta mais baixa. Mas, por enquanto, né, enquanto a gente não tem um fechamento semanal aqui abaixo dos 93 mil dólares. Deixa eu subir aqui. Enquanto não houver um fechamento semanal abaixo dos 93 mil dólares, eu não considero que a gente tem uma estrutura de baixa no mercado semanal, mas dependendo das escolhas ruins que a gente continuar fazendo, talvez aconteça, tá, pessoal? Isso aqui é o que a gente tem no gráfico semanal, quando a gente vai aqui pro diário, né? Então, eu não sei se aconteceu alguma coisa específica ou realmente só uma ressaca, né? A gente teve especificamente aqui esse candle que foi meio feio. As coisas estavam indo bem ali, porque hoje foi um dia bom pro mercado, tá? Quando a gente olha o mercado de forma geral. Então, aqui é o futuros, né, do SP500. Foi super bom. O SP500 está basicamente em all-time high. Olha só, né? É um gráfico, assim, lindíssimo pro SP500, preço do SP500. Ouro também, né? Teve ali a sua all-time high. Aí corrigiu um pouquinho, mas voltou a subir hoje. Dólar caindo, títulos caindo. Então, assim, tudo que o Bitcoin precisa para subir está ali. Além de algumas outras notícias que a gente vai falar que também são bem positivas, mas o que precisa acontecer é a comunidade de cripto tomar vergonha na cara e parar de fazer besteira, tá certo? Em relação a outras notícias positivas, né? Na sexta-feira era o último dia para as empresas divulgarem os seus balanços, né? As movimentações ali para a SEC, as gestões de ativos, nós soubemos, né, que o Fundo Soberano de Abu Dhabi comprou 436 milhões em Bitcoin, é bastante dinheiro para uma primeira compra, né? Foi a segunda maior compra do fundo em 2025. Quando a gente abre ali o documento da SEC, né, a gente pode filtrar por nomes ali e a gente descobre, né, que só esse ano, e aí claro que esse ano, né, ele pega um pouco ali da questão do ano passado, mas a gente pode filtrar aqui por data, mas são pelo menos 1.690 empresas, fundos, né, reportando a SEC alguma posição ali relacionada a Bitcoin. É muita coisa mesmo, assim, e o preço pode subir muito se a gente de novo parar de fazer besteira, tá? Além disso, né, nós soubemos que no final de 2024, pelo menos 12, né, estados americanos já tinham alguma posição na MicroStrategy, né? Então, claro que isso já tá contemplado ali nos números da MicroStrategy, mas é legal que a gente saiba quem são os players para entender também a preferência temporal, entender como as coisas estão avançando. Já falei para vocês, né, que essa empresa, ela expandiu ali o hold de Bitcoin dela semana passada. Essa empresa, né, que citei, que fez essa compra simbólica, né, de um Bitcoin, desculpa. E aí ela diz aqui, né,
que eles estão considerando que nesse momento de incerteza da economia e estímulos ali sem precedentes, incluindo quantitative easing, a depreciação do valor das moedas fiduciárias, né? Que eles estão fazendo esse investimento por conta disso, que o board, né, considera que esse investimento inicial ali marca um novo passo, né? Para se alinhar aí a esse novo setor ali dos mercados digitais, né? Então, basicamente, eles estão falando assim, cara, não é nada, mas aqui é um investimento simbólico para a gente iniciar a nossa jornada. Semana passada, nós também tivemos essa notícia, gente, da GameStop, que é aquela empresa super polêmica, que também virou um super meme no mercado, acho que no ciclo passado, se eu não me engano, né? Mas que na minha perspectiva eu considero um pouco negativo, tá? O que aconteceu? Os caras anunciaram que estavam considerando, tá? Investir em Bitcoin e as ações subiram 20%. Justifica? Tem alguma coisa que justifica isso? Não tem. Então, assim, eu particularmente, quando vi essa notícia, fiquei chateada, tá? Achei uma porcaria. É isso que eu achei, porque eu acho que, assim, tá na hora da gente, né, começar a virar adulto em cripto, mas tá difícil. Aí, hoje nós tivemos... Opa! Essa outra notícia que eu também achei estranho, né? Que o Standard Chartered está trabalhando junto com a Animoca Brands, que faz games, né? Para lançar uma nova stablecoin. Cara, tipo, por que um banco tá fazendo uma parceria com uma empresa de games pra lançar uma stablecoin? Também não entendi, tá certo? Todo mundo tava esperando hoje, né, também, a Jupiter iniciar as compras de Jup. Eu tenho prestado cada vez mais atenção na Jupiter, tá, pessoal? É um projeto que eu acho que eu vou me envolver cada vez mais. Então, eu também estava esperando isso aqui acontecer. Especificamente, eles falaram ali que deve acontecer em breve, estão esperando ali alguns votos, algumas coisas acontecerem. Mas foi um pouco... Não sei se é decepcionante, né? Mas no sentido de que a gente fica esperando, as comunicações talvez não aconteçam tal como a gente espera. Mas isso deve acontecer ainda essa semana. Então, vamos ver ali como que vai ser os processos, né, de recompra da Jup. Quero deixar, assim, o highlight, né, é um dos únicos projetos, é uma das únicas altcoins que eu tenho acompanhado com um pouco mais de cuidado ali, como eu citei pra vocês. Pra mim, o mercado tá muito degenerado, as atenções estão muito diversas, isso tem feito muito mais mal pro mercado do que bem, então a minha atenção, tô tentando ficar cada vez mais focada em alguns poucos ativos que eu acho bom. Jup é um deles. Amanhã, tá? Nós temos a liberação da FTX e dia 1 de março, a liberação dos primeiros tokens ali, daqueles que compraram a FTX lá no final do... lá quando, enfim, a FTX fez um acordo, né, com algumas empresas, as empresas compraram Solana a um preço maior do que estava naquele momento, só que aí elas não podiam vender, né, essa Solana que elas compraram, só que agora vai começar o unlock desses tokens, né, começa 1 de março, 20%, e depois é mensalmente, que acontece esse unlock dos tokens até 2028, tá? Então, quem tá olhando pra Solana precisa ficar de olho nisso também. Amanhã, pessoal, nós temos isso aqui que eu acho que vai ser bem interessante, né? Que é uma audiência pública no Texas para discutir a questão da reserva de Bitcoin. O Texas já está com 2 projetos de lei. O Texas tem um PIB bem grande, né? Então a adoção pode ser bem significativa. Vai ser uma audiência, tá? Pública para discutir a reserva. Nada deve sair dali, mas ainda assim é um passo interessante, é legal que a gente acompanhe a discussão, saiba quais são os pontos que estão sendo levantados, tanto pró quanto contra o mercado também, né? Nesse momento parece que as coisas, assim, tudo abriu a perna, pode ser de qualquer jeito, qualquer um pode fazer qualquer coisa, mas acho que é importante que a gente tenha também uma parcimônia em relação a essas coisas, mas é um acontecimento bem legal. Acho que é a primeira audiência pública que nós temos nesse sentido, tá certo? Então, essa é uma notícia que me deixa bem animada. E eu acho que o aspecto é um pouco de balancear, assim, as nossas expectativas, desejo, ganância, medo, e tudo isso nesse mercado que tá bem maluco, né? Eu continuo achando o mercado cripto incrível, mas eu tenho que dizer que eu estou
extremamente decepcionada e triste com as coisas que têm acontecido recentemente, né? Acho que a gente precisa acordar e direcionar nossa atenção. Eu vou fazer esse autopoliciamento para tentar trazer coisas mais construtivas. Eu tô com uma lista de coisas que eu quero testar, assim, que são protocolos, alguns gamezinhos que pagam satoshis, coisas que são legais, assim, divertidas, testar alguns novos protocolos, mas testar coisas que possam realmente agregar pra gente no futuro, tá? E não drenar toda a nossa atenção e esforço. Então, espero que no vídeo de hoje sirva como uma reflexão que vamos parar de nos ferrar, vamos parar de fazer rug pull em nós mesmos e no nosso mercado que foi tão difícil de construir. Tá certo, pessoal? E a gente se vê no próximo vídeo. Tomem cuidado, não façam besteira, continuem sendo humildes e acumulando satoshis, que acho que no longo prazo tudo vai dar certo. Até mais.